Oi, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sinto que eu preciso falar e até dividir as coisas o pouco que eu sei e tudo que eu sinto com as pessoas, tanto que me amam e que eu amo, quanto com quem quiser ouvir e entender um pouco. Meu nome é Bruna, eu tenho 37 anos, eu sou judia, toda a minha família, parte de pai, é de judeus. Nós somos descendentes de judeus da Bielorrússia e meus bisavós vieram fugidos para o Brasil. Eu estudei em escola judaica, na época que eu morei no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, as escolas judaicas não têm uma identificação na porta, por uma questão de segurança. Elas também têm um portão com tecnologia de proteção antibombas e à prova de balas. Todos os anos a gente fazia uma simulação contra atentados terroristas, onde as sirenes tocavam. Então essa é a realidade das pessoas judias, ainda que elas morem no Brasil desde, não sei, eu estudei nessas escolas em 1998, 1999, em 2002, enfim, já era assim. E desde que eu me entendo por gente, eu nunca consegui entender como é que o Holocausto aconteceu. Como é que as pessoas do mundo inteiro permitiram que isso acontecesse? Por que os judeus não reagiram? Por que não se defenderam? Por que o mundo não defendeu essas pessoas que eram arrancadas de dentro de casa para morrer sufocadas num chuveiro de gás ou queimadas em fornos? Por quê? E aí o que está me assustando é que agora eu estou entendendo como que é esse processo de silêncio dos bons. Será que são bons? E eu tenho visto que 90% das pessoas, enfim, mais de 90% das pessoas que eu conheço, inclusive as pessoas que eu amo, estão caladas nas redes sociais. E eu nem estou falando das pessoas que não se manifestam nas redes, eu estou falando das pessoas que sempre se manifestaram muito na época de campanha política, que se manifestam sobre quaisquer eventos, mas não estão se manifestando sobre o massacre que aconteceu em Israel. Não estão se posicionando a favor do direito legítimo que Israel tem de se defender, usando todas as suas forças. Enfim, eu estou vendo isso acontecer de novo aqui agora, em 2023, e seria imperdoável. Eu não conseguiria me perdoar se eu ficasse calada, eu não conseguiria me perdoar se eu não militasse aqui, por mais que isso esteja acabando com a minha saúde mental. A minha terapeuta me questionou, o meu marido me questionou, a minha filha me questionou, eu me questiono se eu não devo simplesmente me ausentar dessas notícias. Algumas pessoas já sabem, eu perdi meu pai há 2 meses e meio atrás. Ele era judeu, apaixonado por Israel, estaria sofrendo horrores. E eu também me sinto na obrigação de representar ele também aqui. A minha terapeuta até me questionou se isso não seria ruim para mim, porque eu tenho uma marca. E eu faço questão de ser uma marca, inclusive, que se posiciona do lado certo dessa história. Bruna, tem um lado certo? Tem sim, gente. Tem um lado certo. E é muito claro, porque não se trata de uma briga por território, não se trata de uma briga política. Os fatos são muito simples. Uma organização terrorista atacou civis inocentes na manhã de um sábado, estuprou bebês, arrancou pernas, arrancou olhos de crianças na frente dos pais deles, arrancou um feto de dentro da barriga da própria mãe, deixou ele ainda ligado pelo cordão umbilical e esfaqueou ele. Então, sim, é muito fácil tomar um lado. É muito fácil, sim, tomar um lado quando você vê um povo que ama a vida sendo massacrado por um grupo de pessoas o estatuto do Hamas prevê a eliminação de judeus e cristãos no mundo inteiro. Isso sim é genocídio. Então, eu não tenho como me calar. Queria trazer algumas informações para quem não sabe. Para quem não sabe, em Israel, em tempos que não sejam como as últimas quase 3 semanas, o normal é que vários cidadãos de Gaza entrem em Israel diariamente para trabalhar. Milhares de palestinos trabalham em Israel, milhares. 25% da população israelense é composta por árabes, por muçulmanos. Não sei se vocês sabem.
E aí eu queria entender como é que acontece esse suposto apartheid que Israel faz. Um apartheid no qual 25% da população israelense é árabe. Um apartheid no qual a filha do líder do Hamas foi tratada em um hospital israelense agora, recentemente. O próprio líder do Hamas foi tratado de um câncer cerebral em hospitais israelenses. Agora, curiosamente, o Egito não abre fronteiras para refugiados palestinos. O Irã não abre fronteiras, a Turquia não abre. Ninguém quer receber, né? Esses palestinos. Ninguém quer. Por que será? Não sei. E o que eu tenho visto são esses liberais de esquerda, supostamente liberais, que defendem o pronome todos, elos e sei lá mais o que eles estão fazendo com a língua portuguesa. Esses mesmos liberais apoiam um grupo de pessoas que elimina e extermina gays, que elimina e extermina mulheres. Não faz o menor sentido. Para mim é muito fácil, é uma conta muito, muito, muito simples. Eu não consigo entender. E vejo o presidente da República, aqui do Brasil, que não foi eleito por mim, obviamente, falar que Israel está cometendo um genocídio. Primeiro que a palavra genocídio foi criada para explicar o Holocausto, porque não existe uma palavra para explicar o que aconteceu, para explicar 6 milhões de judeus serem exterminados da face da terra. Então foi criada essa palavra, lá em 1944, para explicar essa atrocidade. Genocídio significa querer eliminar pessoas em razão da sua etnia, da sua nacionalidade. Toda guerra é trágica, toda guerra acarreta mortes, e chamar essas mortes decorrentes da guerra de genocídio é uma temeridade e uma ignorância. Genocídio é o que o Hamas pretende fazer, eliminar judeus. Por quê? Porque eles são judeus. Não é porque eles ocupam Israel, porque eles querem eliminar os judeus que estão no Brasil, que estão no Chile, que estão nos Estados Unidos, que estão na Índia, que estão em qualquer lugar do mundo. Então não é uma questão territorial, é uma questão racial. Isso sim é genocídio, tá? E aí ficam vários questionamentos. Por que os palestinos recebem doações do mundo inteiro, inclusive do Irã, do Catar, e são tão pobres? Por que será? Enquanto os seus líderes são bilionários. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Outra coisa, se essa é uma questão territorial entre palestinos e israelenses, por que Israel está sendo atacado pelo Líbano? Foi ontem atacado também pela Síria. Mas acho que tem alguma questão territorial entre Israel e o Líbano? Não que eu me recorde. Acho que a guerra não é tão territorial, né? Se você até agora ainda não sabe que lado tomar, deixa eu desenhar um pouquinho melhor para vocês. Vocês têm visto soldados israelenses estuprando bebês e arrastando mulheres pelo cabelo no meio da rua? Vocês têm visto algum israelense arrancando olhos de crianças e decapitando bebês? Vocês têm visto soldados israelenses estuprarem mulheres até quebrar a pelvis delas? Vocês têm visto soldados israelenses sequestrando idosos, bebês, crianças, pais, mães, famílias inteiras e arrastando para dentro de Israel? Você tem visto isso? Eu não tenho visto. Se você tiver visto, me manda. Outra dúvida que eu tenho é esse movimento Palestina Livre, né? Livre de quem? Quem é que está colonizando a Palestina? Israel deixou de ocupar a faixa de Gaza desde 2005 e retirou de lá todos os cidadãos israelenses. E quem é que controla a faixa de Gaza? Quem é o governo da faixa de Gaza? É o Hamas, queridos. É o Hamas, que doutrina bebês e crianças desde que eles foram concebidos até o dia da morte deles a eliminar judeus. Eles são doutrinados para fazer isso. Eles são criados dessa forma. Eles são ensinados a atirar, estuprar, assassinar e degolar pessoas. E para fechar aqui, porque eu já falei demais, eu acho que já dá para quem estava em cima do muro, já dá para essa pessoa escolher um lado. Só para encerrar, como é que um genocídio pode acontecer há tantos anos entre Israel e Palestina, né? Israelenses acabando com palestinos? Como é que isso pode acontecer e a população palestina só ter crescido exponencialmente desde a criação do Estado de Israel? Como? Eu não sou boa de matemática, mas eu queria entender como é que faz essa conta. Então é muito simples, gente, muito simples. Independente de qualquer coisa, terrorismo não é aceitável, não é negociável, não existe a mais, não existe. O que seria proporcional Israel fazer?
proporcional mesmo seria os soldados israelenses entrarem nas casas das pessoas, queimarem elas vivas, estuprarem todas elas, sequestrarem, isso seria proporcional. Israel não está fazendo isso, Israel está avisando quando vai atacar, pedindo evacuação. Vocês acham realmente que se os israelenses quisessem exterminar os palestinos, isso já não teria acontecido? Vocês acham que naquela tripinha que é a faixa de Gaza, existe uma grande dificuldade de simplesmente exterminar a faixa de Gaza? Por que Israel não faz isso? Porque eles não são terroristas. Os judeus, nós judeus, não somos terroristas. A gente não cria os nossos filhos para que eles matem outras pessoas e morram em nome dessa causa. A gente cria os nossos filhos para que eles amem a vida, para que eles cuidem dos outros. Essa é a cultura judaica. Esse é o ensinamento que o povo judeu leva para a vida. Eu não sigo a religião judaica, mas corre aqui no meu sangue, entendeu? Inclusive, eu tinha tirado as minhas Magen David e eu vou colocar de volta, porque eu não vou ceder, entendeu? Eu não vou ceder a esse medo. É isso. Se para você não foi o suficiente, você é uma pessoa limitada. Só isso. Não é uma questão de opinião, você é limitada.